Vamos ver agora aqui um método chamado bisseção, que o que ele faz é encontrar numericamente raízes. Você tem uma função que você quer achar a raiz, bom, o que nós estamos cansados de ver aqui nesse curso, encontrar as raízes de um polinômio de segundo grau, para o qual existe uma fórmula analítica. Bom, agora, se você colocar assim, e elevado a x vezes seno de x igual a zero, já não é tão simples. Na verdade, é simples, porque seno de x a gente sabe qual ponto que é zero, tá bom? Mas tem várias outras funções que você demoraria um bom tempo para descobrir, você não encontra a fórmula analítica para ela, certo? É muito complicado, ou então você não consegue simplesmente fazer aquilo ali, tá bom? Então, a ideia é a gente fazer isso por métodos numéricos. Então, esse método aqui da bisseção, ele tem as seguintes exigências, certo? A função tem que ser contínua, bom, e eu tenho que já conhecer alguma coisa sobre ela. Se alguma coisa é o seguinte, eu disponho de dois pontos, A e B, bom, que a função tem sinais inversos em um ponto e outro, tá bom? Se no ponto A função for positiva, no ponto B ela tem que ser negativa. Se no ponto B ela for negativa, no ponto B ela teria que ser positiva. Bom, vamos ver umas figuras aqui que ilustram, tornam claro isso que eu estou falando aqui. Bom, aqui ó, é o seguinte, f no ponto A é menor que zero e f no ponto B é maior que zero. Vocês pensaram um pouquinho que isso garante que tem uma raiz aqui. Bom, se a função é contínua, é como se fosse uma corda, né? Ela não vai romper. Então, se ela tem um ponto que está no alto, outro ponto que ela está embaixo, alguma hora ela passa aqui pelo meio. Tá bom? Não tem como evitar essa passagem. Bom, então, quando você dispõe dessa informação, você tem a certeza de que existe uma raiz naquele intervalo. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá bom? No ponto A é positivo, no ponto B a função tem um valor negativo, então o que significa? Em algum ponto aí no meio ela passa pelo eixo do x. Então, aqui, gente, o que acontece aqui, tá bom? Eu tenho um ponto aqui em que a função é positiva, outro ponto aqui em que a função é negativa, e vocês veem que ela passa pelo menos uma vez, mas não necessariamente só uma vez. Bom, pode ter mais de uma raiz. E o nosso problema aqui, gente, é encontrar uma das raízes. Tá? Não precisamos encontrar todas as raízes, não. Agora vamos ver aqui por que não funciona se a gente não dispuser desses dois pontos A e B com aquela característica da inversão de sinais nos dois extremos. Se os dois forem maior que zero, o que acontece? O caso típico é esse daqui. Tá bom? Não tem raiz, então como que você vai encontrar aqui? Está fora desse intervalo, você teria que usar algum outro método, que não o da bisseção. Bom, aqui é o caso que tem até duas raízes. Bom, mas o fato é que empregar a bisseção nesse caso aqui é muito arriscado, porque você não tem a menor certeza de que haverá alguma. Tá bom? Você não sabe se o caso é esse ou se o caso é esse aqui. Tá bom? Bom, e a outra exigência aqui da continuidade fica clara aqui também com esse exemplo. Aqui, tá bom? Aqui a gente tem um ponto em que ela é menor que zero, aqui a função é maior do que zero, entretanto não tem nenhuma raiz, a função aqui é 1 sobre x, tá bom? Que é descontínua em zero. Tá bom? Então o que acontece? Não tem raiz nenhuma aqui nesse intervalo. Viu? E por que não tem? Porque a função é descontínua. Ok? Bom. Então, agora vamos ver como que o algoritmo funciona. Ele parece muito com a pesquisa binária. Bom, é o seguinte, eu tenho um ponto aqui, bom, f de A, tá bom? Onde f de A é maior do que zero. Bom, aqui eu tenho um ponto B, onde é menor do que zero. O que eu faço? E no começo, o que eu sei? Eu sei que existe uma raiz aqui. Tá? Nesse intervalo aqui, por causa daquela propriedade. Bom, muito bem. O que eu faço? Eu testo o valor da função bem no meio do intervalo. Bom, testei, tá bom? No ponto M, que é A mais B sobre 2. E f de M, calculei a função f no ponto M e deu negativo. Bom,
Pode ser, gente, que exista uma raiz entre m e b. Mas o sinal aqui é igual, tá bom? Não há inversão de sinal aqui nesse intervalo. Nesse aqui tem uma inversão de sinal. Então, aqui eu tenho certeza que tem uma raiz. Aqui, ó. Não, eu calculei. O que acontece? Eu dispunha desse ponto. Calculei o valor da função bem aqui no meio. Deu negativo. Então, agora eu vou repetir o meu foco aqui, ó, nessa parte. Tá bom? A raiz está aqui. Pode até ser que exista alguma raiz aqui, mas aqui eu tenho certeza que existe uma, eu tenho. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer em termos algorítmicos? Tá bom, gente? Eu tenho que pegar esse D e arredar para cá. Tá bom? Aqui ainda, gente, tá? Aqui eu estou testando para ver se a função no ponto A e no ponto A mais B sobre 2 tem sinais opostos, tá bom? Para você saber se duas variáveis têm sinais opostos, você multiplica uma pela outra e vê se deu negativo. Tá bom? Se elas tiverem sinais iguais, negativo ou positivo, mas se os dois forem iguais, o produto dará positivo. Tá bom? Se tiverem sinais invertidos, o produto dá negativo. Tá bom? Aqui o outro caso, ou seja, eu testei no ponto do meio, deu positivo. Aonde que eu sei que tem uma raiz, gente? Do lado de cá. Bom, então eu vou repetindo o algoritmo e vou cercando a minha raiz, tá bom? Que eu acho que a gente para, tá bom? Bom, em cada passo, o tamanho do intervalo é dividido por 2. Então, eu paro quando? Quando eu achar um ponto M tal que f de m igual a 0. Esse teste, gente, a parte igual existe muito pouco em cálculo numérico, entendeu? Em variáveis com ponto flutuante. A gente usa perto. Bom, porque ser igual pode ser uma exigência absurda, pode ser que você nunca chegue lá. Meu, ser igual é um exagero. Entendeu? Pode ser que você fique muito tempo até chegar nesse lugar. Então a ideia é que nós vamos reduzindo o nosso intervalo. A gente sabia já que a raiz estava aqui. Vai dividindo, até que a gente considere que entre um e outro aqui, qualquer ponto me satisfaz. Tá bom? Ou seja, para calcular a minha viga, para calcular quanto tempo que a bala vai atingir o alvo, para calcular qualquer coisa aí do mundo real, você tem uma precisão que é aquilo que te satisfaz, que é adequada para aquele problema, é satisfatória para aquele problema. Bom, então a ideia é que a gente pare o algoritmo na hora que esse intervalo for suficientemente pequeno, e esse suficientemente pequeno, como depende do problema, se eu estou calculando a órbita de um foguete, se eu estou calculando uma distância ali dentro do circuito integrado, são duas coisas diferentes, certo? Eu dou uma tolerância para cada uma delas. Bom, então eu entro com uma tolerância e paro na hora que B menos A for menor que a tolerância. Ok? Então, é assim, o cabeçalho da função é assim, f, aqui também a gente vê a utilidade da gente passar funções como parâmetros de função. Bom, então no caso aqui estou passando a função f, tá bom? A e B, que é o intervalo, e a tolerância. Bom, e nós vamos já pensar como que a gente vai testar isso daqui. Então, para testar, eu vou procurar uma função que seja contínua, que tenha uma raiz que eu conheço, e que eu conheça um intervalo também, onde a função troca de sinal nos seus dois extremos. Bom, então aqui eu peguei exatamente aquele exemplo que eu tinha falado, é elevado a x vezes seno de x, é elevado a x é estritamente positivo, mas seno de x é 0 de π em π, tá bom? Então ele vai ser 0 quando x for igual a π. Bom, então, ó, repare, aqui no ponto A função é positiva, ponto A igual a 2, tá bom? Aqui no ponto 4, que eu vou colocar ele como valor inicial de B, tá bom? Ele é negativo e eu sei que a raiz exata é π. Então, com isso, eu consigo ver se eu estou calculando bem a minha raiz. A função é elevada a x, é isso aqui, exp de x vezes seno de x, tá bom? Aqui, gente, eu só aproveitei para ensinar.
Como é que você constrói uma função que é vetorial? Você tem que tomar alguns cuidados. Se eu tivesse colocado vezes, no caso aqui a função nem precisava ser vetorial para a bisseção, não. Tá bom? Ela precisa ser para o cálculo da integral ali. Mas aqui é um exemplo de que se eu não tivesse colocado esse ponto aqui, a minha função não seria vetorial. Ela só funcionaria para x como matriz 1 por 1. Bom, então, isso aqui é a função x e a função. Para testar essa função, eu fiz esse código aqui, gente, que ele vai usar essa função x de x, vai usar uma função bissecal que nós vamos mostrar agora mesmo, tá bom? E eu vou ver quais são os resultados variando a tolerância. Eu deixo o usuário escolher a tolerância e vejo quão próximo de π eu fiquei. Esse quão próximo é o seguinte, eu imprimo a raiz que eu encontrei e imprimo π, certo? A constante π do Scilab. Tá bom? E vejo qual foi a diferença entre um e outro. Bom, então eu fico nesse loop aqui até o usuário cansar e colocar 0 como tolerância. Bom, então, como é que é a função bisseção? Gente, enquanto b menos a for maior que a tolerância, eu vou reduzindo o intervalo. Depois que o intervalo ficou suficientemente pequeno para a precisão que eu necessito, qualquer ponto lá no meio desse intervalo estava bom, eu estou pegando exatamente o do meio. E a redução do intervalo, como que é, gente? M igual a mais b sobre 2, é o ponto médio. Se a função no ponto A e no ponto M tem sinais invertidos, então esse intervalo AM, sinais invertidos, então lembra daquele teste, né? O produto for menor que 0. Bom, isso aqui quer dizer que os sinais são invertidos. Então esse intervalo AM contém uma raiz, então eu vou fazer o B igual ao M. Tá bom? Se não, é o caso contrário aqui, tá bom? Se f de M e f de B tiverem sinais invertidos, então é o intervalo MB que contém uma raiz. E aí eu faço A igual a M. Ok? Esse intervalo vai sendo reduzido até que eu fique satisfeito. Tá bom? Então vamos rodar isso daqui. Fazer com tolerância de 10 a menos 2. Tá bom, gente? Esse aqui é o valor de π com um tantão do Scilab. Bom? E aqui é a raiz que nós encontramos. Você vê que ela está certa até as duas primeiras casas. Bom? Se eu fizer com uma tolerância menor, ou seja, com uma precisão maior, vocês veem que está certinho até aqui, ó. Tá bom? Até essas posições aqui. E se eu fizer ele está certo até essa posição aqui. Bom, agora eu vou fazer uma surpresinha aqui, gente. Ele não vai parar. Ele entrou em loop. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Bom, que são daquelas coisas de precisão finita. São problemas de precisão finita, sendo um número finito de algarismos que a gente está usando. Bom, e que agora eu exagerei aqui na precisão. Bom, então, parando aqui o nosso sistema e vamos continuar a nossa aula.